Olá pessoal, queridos alunos, muita saudade de todos vocês. Hoje na nossa aula de História da Psicologia, nós vamos falar sobre o funcionalismo e a psicologia como necessidade moderna. Para vocês que estão aí acompanhando, essa é a aula 4 da unidade 2, ok? Então, aula 2.4. Então, na aula da semana passada, nós falamos sobre o estruturalismo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o funcionalismo. Qual é a diferença entre essas duas vertentes, qual é a proximidade e o que elas têm a ver, então, com a questão da psicologia. Vamos lá, então vamos começar. Me acompanhem com os slides que já devem estar aí com vocês, certo? O funcionalismo foi a primeira escola de pensamento fundada nos Estados Unidos. Desculpem, pessoal, eu tô gravando muita aula, minha garganta tá sofrendo. Vou começar de novo. O funcionalismo foi a primeira escola de pensamento fundada nos Estados Unidos e responsável por uma grande revolução no pensamento psicológico. Ele ocorreu numa época em que a psicologia começava a se separar com bastante clareza da filosofia, gerando diversos frutos. Então, a gente já viu que a psicologia, então, ela é filha, né, da filosofia, que foi a grande mãe. A gente viu que a psicologia também tem aí como pais, né, a fisiologia. E agora a gente está falando de um contexto, de uma época, em que essas separações, né, começam a acontecer de uma maneira mais clara. E o funcionalismo contribui nos Estados Unidos, né, para que essa separação de fato aconteça. Aí é importante que a gente entenda, então, qual é a diferença entre estruturalismo, que nós vimos na aula da semana passada, e o funcionalismo. Se estruturalismo se refere à estrutura e à formação da consciência, né, conforme a gente já viu, em vez de perguntar do que é feita a consciência, o funcionalismo pergunta: para que serve a consciência? Qual é a sua função? Então vejam, enquanto o estruturalismo vai perguntar do que é feita a consciência, o funcionalismo quer saber para que ela serve, qual a sua função. Como o conceito de consciência muda para cada autor, é importante pensá-lo como fenômeno, ou seja, como aquilo que de certa forma sabemos o que é, mesmo sem ter um conceito formal definido. O que o funcionalismo faz é não tentar responder o que é ou do que é feito, como propunha o estruturalismo, mas pensar no que serve. Para que serve a consciência? Para que serve tal questão, né? Então, esse é o propósito do funcionalismo. Ele entende a consciência como uma habilidade destinada a resolver problemas. Por isso mesmo, dentre as principais características do funcionalismo, está uma doutrina filosófica denominada pragmatismo, que expressa a preocupação com a prática e com a utilidade das coisas, a saber, a consciência. Então, vejam, o pragmatismo está dentro, então, do funcionalismo. E o que diz o pragmatismo? Qual é a preocupação do pragmatismo? Para que serve? Qual é a sua função prática? Né, a gente fala que tem muitas pessoas que são pragmáticas, né, que são pessoas que estão muito mais preocupadas em resolver ou em fazer, em agir, do que em pensar, né? Então, o pragmatismo está relacionado com esse para que serve. O funcionalismo chegou a essas questões a partir de algumas novas influências filosóficas que surgiram na época, mas principalmente pela influência das teorias do biólogo Charles Darwin. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar de Darwin, né? Darwin é a teoria da evolução das espécies. Então, ele aparece aqui enquanto influenciador do funcionalismo. Então, Charles Darwin, é um autor conhecido por sua teoria revolucionária sobre as transformações da natureza, principalmente dos animais, fenômeno este conhecido como evolução, ok? Então,
vamos ver mais um pouquinho aí sobre a teoria da evolução das espécies. Darwin publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies, no qual demonstra sua teoria da evolução e sua seleção natural. A teoria da evolução consiste na afirmação de que os seres vivos mudam de geração para geração, em busca de maior adaptação ao seu ambiente. Quanto mais adaptados ao meio, maiores são as suas chances de sobrevivência. Já a seleção natural mostra de que forma essa evolução acontece. Simplesmente, aqueles que não estão adaptados ao meio morrem e não passam para as próximas gerações a sua genética. Os animais morrem por motivos diversos: falta de comida, doenças, virar alimento, virar comida de um outro animal. Se em sua vida não conseguiram se reproduzir, não passaram a sua genética para as próximas gerações. Se eles não passam a genética para as próximas gerações, a espécie acaba, né? Então, o que é importante para vocês entenderem sobre a teoria da evolução das espécies que foi proposta por Darwin e que influenciou essa corrente da psicologia chamada funcionalismo? Então, Darwin ele dizia que aqueles que melhor se adaptam às condições ambientais são aqueles que sobrevivem. Então, diferente do que algumas pessoas falam, de que os mais fortes sobrevivem, não são os mais fortes fisicamente, são aqueles que melhor se adaptam às condições ambientais, ok? Então, essa é a proposta da teoria da evolução. Vamos continuar lendo sobre ela. Quanto mais adaptados ao meio, maior a chance de sobreviverem e repassarem a sua genética. Quanto menos adaptados, menores são essas chances. Diferente do que pode pensar o senso comum, evolução em termos científicos significa movimento, mudança e não necessariamente uma melhora. Isso também é bastante importante porque muita gente faz confusão. Todo mundo acha que evolução significa subir de grau, né? Ou que de alguma maneira a espécie se torna mais forte fisicamente, e não é isso o que diz a teoria da evolução. Evolução significa mudança. Mudança em que contexto? No contexto de se adaptar ao ambiente. Se o ambiente muda, necessariamente as espécies precisam se adaptar a este novo ambiente. Se elas não se adaptam, a espécie morre. Um dos grandes feitos de Darwin foi ter conseguido constatar situações que podiam demonstrar sua teoria enquanto estavam acontecendo. Ele fez isso viajando para diversos lugares, como América do Sul, incluindo o Brasil, Ilha Galápagos, Tahiti, Austrália. E ele recolheu bastante material e estudou exaustivamente essa evolução das espécies. Vamos dar algum exemplo. Um dos exemplos mais conhecidos das suas descobertas é sobre os bicos de tentilhões. Tentilhões são pássaros que vivem nas Ilhas Galápagos, região que, pela diversidade da fauna exótica, colaborou muito com o pensamento de Darwin. Eles são muito semelhantes entre si, mas demonstram um bico muito diferente de acordo com o ambiente em que estavam. Ao observar o tipo de semente do qual se alimentavam, era possível notar que eles não conseguiriam comê-las se tivessem o bico diferente. Para Darwin, portanto, um ancestral comum sofreu modificações de acordo com o alimento disponível no ambiente. Décadas depois, no início dos anos 70, biólogos realizaram uma pesquisa de mais de 30 anos, que constatou um aumento de 5 centímetros nos bicos dos tentilhões, após mudanças climáticas significativas nas regiões. Ou seja, essas aves tiveram que se adaptar ao ambiente, então foram passando, né, essas mudanças necessárias de geração para geração, para que elas pudessem se alimentar. Então, elas precisavam de um bico com outro formato, um bico maior, para que elas pudessem garantir o alimento. Aquelas que não tinham esse bico, quando o alimento acabou, morreram e não passaram a sua descendência, né? Não passaram a sua genética.
Um exemplo de evolução no nosso cotidiano está no uso da medição antibiótica. Quando uma prescrição médica diz que um antibiótico deve ser tomado durante uma semana, esse é o prazo para eliminar a bactéria do organismo. Porém, há pessoas que interrompem o uso assim que melhoram, sem cumprir o prazo. A colônia de bactérias não morre totalmente. As sobreviventes se reproduzem rapidamente e passam a se adaptar ao ambiente. Qual ambiente? O seu organismo. Ou seja, a química do antibiótico. Então, vejam, as bactérias, uma parte morre quando você começa a tomar o antibiótico. Quando você para no meio, aquelas que ainda permanecem no seu organismo, elas vão se tornando adaptáveis à química do antibiótico e tendem a se reproduzir. Você vai ficar doente, vai tomar o antibiótico de novo e não vai fazer o efeito. Por quê? Porque essas bactérias se adaptaram àquela química do antibiótico. E aí o seu organismo permanece doente e você vai precisar de um outro antibiótico, possivelmente mais forte. Por isso a importância, pessoal, de quando tomar antibiótico, mesmo que apresente melhora, tomar até o fim, que é para garantir que as bactérias tenham sido eliminadas. Então, as bactérias passam pelo processo de seleção. As que não resistem ao remédio morrem. E as resistentes sobrevivem e se reproduzem. A colônia evoluiu para uma espécie resistente àquele antibiótico. É comum que essa pessoa volte a ficar doente e os sintomas fiquem mais intensos. O médico receita um antibiótico mais forte, que, se não ministrado corretamente, provocará o mesmo efeito, criando bactérias cada vez mais resistentes. É por esse motivo que existem hoje superbactérias altamente resistentes a vários tipos de antibiótico, que provocam diversas mortes quando surgem em hospitais e espaços de saúde. Por quê? Porque elas foram se adaptando às medicações. Um problema, né? Mas agora vamos entender como que essa teoria... Então, primeiro a gente explicou a teoria da evolução de Darwin, né? E como que essa teoria ela pode ser aplicada em seres humanos? Como é a teoria da evolução em humanos? Vamos entender. Então, a constatação de primatas semelhantes aos seres humanos, como orangotangos, gorilas, chimpanzés, trouxe o pensamento de que a nossa Constituição não estaria livre das teorias darwinianas. Era assim um tema polêmico para a época, mas desde o fim da Idade Média, o pensamento filosófico e científico não se encontrava mais comprometido com pressupostos religiosos. Cientificamente, o homem passaria a ser visto, portanto, como um animal entre os outros animais. A psicologia passava a demonstrar uma compreensão mais específica sobre as características humanas. Assim, surge a ideia de que poderia haver uma função adaptativa da consciência, visando a seleção natural. O que quer dizer isso? Por enquanto. Por enquanto, nós estamos falando que a teoria de Darwin poderia também ser aplicada na espécie humana, a espécie humana pertencente ao mundo animal, como os outros animais, porém com as suas particularidades. Então, os humanos foram sofrendo, né, processos evolutivos, ou seja, mudanças, para se adaptar ao ambiente até, né, chegar à espécie que nós somos hoje e que possivelmente sofreremos outras mudanças. Tudo bem? Para isso, nós vamos falar sobre um autor muito importante na psicologia, vocês vão ouvir falar bastante dele ao longo da formação de vocês, que foi William James. Então, o psicólogo estadunidense William James foi o grande precursor da psicologia funcional. James estuda a obra de Wundt e passa a desenvolver suas críticas sobre a psicologia experimental. Em suas aulas, seus pensamentos sobre as relações entre fisiologia e psicologia vão tomando força e consistência. Com esses estudos, escreveu o livro Os Princípios da Psicologia, em 1890. O livro traz algumas críticas diretas ao estruturalismo,
por ser atomista e associacionista. Critica Titchener e também Wundt, que nós também já falamos nas outras aulas, por percorrerem um pensamento que segue do simples para o complexo. Por fim, critica também os métodos de Titchener, pois para William James é preciso pesquisar a psicologia como ela se mostra no dia a dia, e não através de estudantes treinados dentro de um laboratório, ok? James altera totalmente o caminho da psicologia até então. Define o objeto da psicologia como sendo os mecanismos de adaptação dos seres humanos ao seu ambiente. Vejam a aproximação com a teoria de Darwin. Ele afirma haver uma função evolutiva na consciência, cuja função seria garantir a sobrevivência do sujeito, concebendo que as pessoas sejam semelhantes aos animais. Devido a isso, também aborda aspectos não racionais na psicologia humana, como a emoção, a paixão, inclusive nos nossos processos intelectuais. William James também estudou a crença e as religiões. Aliás, para quem se interessa sobre psicologia da religião, William James é um autor fundamental. E segundo ele, as crenças e os desejos pessoais interferem no processo racional e na formação de conceitos. Vamos então falar aqui sobre uma questão bastante importante ainda, dentro da questão aí do funcionalismo, que é a questão do fluxo da consciência. Então, para se conhecer o objeto da psicologia, portanto, seria preciso realizar investigações através de dois caminhos. Os dos fenômenos, experiência imediata, nós também já estudamos o que seria a experiência imediata, é a experiência vivida, e os das condições, que são as influências do corpo e do cérebro na consciência. Isso significa que James considerava a experiência do sujeito diante do ambiente e as suas subestruturas físicas da consciência, ou seja, as características corporais, principalmente no que diz respeito ao cérebro. Para ele, William James, a consciência não pode ser dividida em elementos, como propunha o estruturalismo, pois ela é uma experiência constante, que é denominada fluxo de consciência. Então, o que seria fluxo de consciência? Para quem gosta de escrever no caderno, anotem esse conceito, porque ele é um conceito importante. Fluxo da consciência é a ideia de que a consciência não é um objeto, não é uma coisa, mas um movimento contínuo que não pode ser reduzido a partes. Por isso que se fala fluxo de consciência. Ao se considerar a consciência dessa forma, não se pode conceber a experiência de dois momentos iguais, mas de um movimento contínuo e ininterrupto. A subjetividade e as diferenças individuais, portanto, são amplamente consideradas na psicologia funcional. Dessa forma, unindo o conceito de intencionalidade, a gente não vai entrar nesse conceito, tá? Por enquanto, vocês vão estudar isso mais à frente, com a ideia de que não somos totalmente racionais, James consegue fazer uma importante distinção para a psicologia, a diferenciação entre escolha e hábito, sendo que a escolha é algo consciente e o hábito ele é involuntário, ele é automático. Então anotem, William James então consegue diferenciar o que é escolha e o que é hábito. Lembrando que a escolha ela é consciente, alguém pode escolher uma coisa ou outra coisa. Já o hábito é aquela coisa que a gente não escolhe, a gente simplesmente faz mecanicamente. Com relação aos métodos de pesquisa, embora William James tenha suas recomendações, ele deixa claro que não há restrição de métodos. Essa é uma postura pragmatista, ou seja, o que realmente importa com a verdade é aquilo que funciona na prática, e não necessariamente o que tem coerência lógica ou filosófica. A verdade para o pragmatismo, portanto, é aquilo que funciona. Seguindo a proposta teórica de William James, ele afirma que o eu é formado por três diferentes aspectos que se complementam. Então ele vai dizer que existe o eu material, o eu social e o eu espiritual. O
que seria o eu material? É tudo aquilo que envolve, que é pessoal, íntimo e corporal, tá? Pessoal, íntimo e corporal. Esse é o eu material. O que seria o eu social? É aquilo que é contextualizado, é aquilo que envolve a relação entre pessoas e lugares. E o que seria o eu espiritual? Ele estaria relacionado à subjetividade e parte do mundo interior. Para James, esses aspectos trabalham em conjunto e demonstram um caráter evolutivo, ou seja, tem por finalidade a sobrevivência da pessoa. Assim, a psicologia funcional buscará compreender como o sujeito interage com o mundo através dessas características que eu citei para vocês logo acima. Com o tempo e com a evolução dos estudos e pesquisas na área, o funcionalismo foi se tornando cada vez mais detalhado e pesquisado até gerar a psicologia funcional. Ela, na verdade, não foi fundada por William James, mas totalmente inspirada em seu trabalho e nas bases teóricos filosóficas que ele já havia elaborado. A psicologia é fundada pelas escolas de Chicago e de Columbia. Tudo bem? Os autores mais conhecidos das escolas de Chicago são Johnny Depp. Depois vocês vão ler sobre essa parte, não vou perder tempo com isso, porque o nosso tempo já está ficando bastante curto, tá? Então, vamos ver. O que coube a James? Então, coube desenvolver e aprimorar as teorias, desenvolvendo-as e aplicando-as em diversos campos de atuação, acrescentando-as em seus conteúdos de ensino, assim como lhes trazendo reflexões sobre a educação e a ciência de forma geral. Foi através dos trabalhos desses autores que vocês vão ler, que o funcionalismo tomou corpo e a psicologia funcional foi se consolidando. Então, devido ao seu caráter pragmático, a psicologia funcional é a psicologia voltada para a resolução de problemas práticos que envolvam pessoas e as suas interrelações. O novo ambiente social tinha várias demandas de problemas práticos, como as pessoas e relações interpessoais para serem resolvidos. Foi esse encontro de interesses e necessidades que propiciou à psicologia uma ampla aplicação prática baseada nas premissas da psicologia funcional, que se pôs a criar e aprimorar técnicas e métodos para cumprir o seu papel cada vez mais eficaz e eficiente. Assim, de forma pioneira, vários psicólogos foram aos poucos ampliando as teorias da psicologia funcional e criando formas de atuação em diversas áreas, como os testes psicológicos, testes de inteligência, testes em psicologia clínica, psicologia industrial, a própria psicologia clínica, o trabalho de recrutamento e seleção, além de vários outros trabalhos bastante práticos no campo da psicologia. No entanto, é importante ressaltar que nem tudo foram flores na linhagem teórico evolucionista e funcionalista. Darwin tinha um primo chamado Francis Galton. Ambos sempre se mostraram muito inteligentes e frequentemente trocavam ideias sobre os seus trabalhos e pesquisas. Galton era um interessado e obcecado pesquisador. Seu trabalho colaborou com diversas áreas do conhecimento, como a geografia, antropologia, meteorologia, matemática, estatística, testes mentais e muitos outros. Então, ainda sobre Francis Galton, demonstrava interesse pelas diferenças individuais, o que era uma grande exceção no mundo científico. A ciência busca conhecimento geral e não individual. Francis Galton, ele quer saber sobre exatamente essas diferenças individuais, que costuma buscar pelo universal, ou seja, é comum a todos e não que é diferente para um. Foi ele, Francis Galton, quem descobriu que as pessoas têm impressões digitais exclusivas, ou seja, a impressão digital de uma pessoa nunca é igual à de outra. Até hoje, a impressão digital é utilizada em documentos e a biometria para identificar as pessoas e assegurar a sua identidade. Em seus estudos sobre a individualidade e a herança genética, criou o conceito de eugenia, que, segundo ele, servia para selecionar pessoas
que viessem a melhorar geneticamente a espécie humana. Galton defendia que fossem identificados na sociedade os indivíduos notáveis, para que fosse estimulada sua reprodução e desencorajada a reprodução dos sujeitos inaptos. Vejam que aí a gente esbarra, né, pessoal, numa questão ética complicada. Então, as propostas de Francis Galton sofreram diversas críticas por conta dessa questão, né, dessa estimulação de você fazer com que as pessoas mais adaptadas, né, pudessem continuar a espécie e aquelas menos adaptadas não deveriam dar continuidade ou não deveriam se reproduzir, o que é uma questão muito a se pensar na questão da ética, né? Inclusive nós temos aí a história, né, nos contam que pessoas que queriam selecionar as espécies ou que achavam que determinados humanos, né, que algumas pessoas, algumas raças deveriam ter domínio em relação às outras, como aconteceu durante o nazismo, por exemplo, teve aí toda uma repercussão muito dramática, muito ruim em termos de história. Então, fica aí a crítica, né, para vocês poderem pensar. Tá bom, meus queridos, essa era o que eu queria falar para vocês sobre o funcionalismo em psicologia. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Nós vamos, nas próximas aulas, já começar a entrar mais nas escolas da psicologia em si. Vamos falar sobre behaviorismo, psicanálise, gestalt e várias outras, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me mandem no e-mail ou podem fazer a pergunta no próprio canal que eu vou responder com muito carinho para todo mundo, tá bom? Beijos para vocês e até